compartilho com vocês esta boa ideia de um café quente, lembrando do frio que chegou aqui no Centro-Oeste e que abrange todo o sul do nosso país. O café aquece. E como aquece? E esse meu café é bom. Deste café, que pretende se prolongar por muito tempo, em muitas edições, eu afirmei já na primeira edição que a profecia que ocupa a maior parte da Bíblia Sagrada e que define a missão e a inserção na luta por parte de muitas pessoas em todo o mundo que dizem seguir a profecia. Não daquele modo apocalíptico também usado por aí, que não é a nossa linha, não é a nossa base aqui. A nossa base aqui é a de que a profecia, notadamente no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, mas que abrange boa parte do Novo, também é afirmada no Êxodo. O Êxodo é a chave interpretativa principal do Primeiro Testamento. Como quase consenso na teologia ecumênica hoje, de que o Êxodo é a chave interpretativa da primeira aliança, mas sobretudo dos profetas. Em sendo assim, eu procurei nessas primeiras edições buscar a origem do Êxodo com Moisés. E hoje volto a ele, com base no capítulo 3 do Êxodo, que é o segundo, na verdade, é o primeiro livro escrito do Antigo Testamento. E é o segundo do cânon, do Pentateuco. Mas ele é o primeiro, porque trata do êxodo, trata da saída, trata da libertação, trata do confronto dos escravos hebreus com o poder dominante representado pelo faraó. Nesta edição aqui, eu convido vocês a que nos imaginemos juntos com Moisés frente à sarça ardente. Na edição anterior eu mostrei o Moisés trabalhador. Agora, fora daqueles impactos que ele sofreu ao conhecer a realidade do seu povo, daquele que ele chamou de meus irmãos e minhas irmãs, seu povo escravo, seu povo hebreu, seu povo israelita, na mais radical exploração na construção das cidades, dos silos e armazéns dos faraós. Agora Moisés é um trabalhador que opera o cuidado de rebanhos, de cabras e de ovelhas para o seu sogro Jetro. Enquanto ele age enquanto pastor, como pastor de ovelhas, como pastor de cabras, ele viajou com elas, andou com elas para além do deserto, chegando no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, como mais tarde se denominará esse lugar chamado Monte de Deus. Ao cuidar do rebanho, ele percebe que uma sarça arde em chamas, queima sem se consumir. Quer dizer, a sarça é sede de chamas que não a queimam. Como se ela fosse combustível
de algo que não queima a lenha que lhe serve de combustão. É um fenômeno. É um fenômeno que chama a atenção de Moisés. E eu procurei aqui algumas traduções desse texto e encontrei nas três principais. Não mencionarei o nome delas, mas três traduções. E como se sabe, em se tratando em especial da Bíblia, tradução é interpretação. Interpretação é os sentimentos, é o acontecer da ideologia, da visão dos tradutores. Nem sempre o que é traduzido é absolutamente fiel ao texto, até porque isto é praticamente impossível acontecer. Mas é a impressão de quem traduz que aparece no texto. E aqui o Moisés que aparece nessas traduções é um Moisés trabalhador, como eu disse, cuidador de gado, desse gado miúdo, ovelhas e cabras. E é a partir desse trabalho, mas com a mente preenchida do que ele convivera, ao ver, ao sentir, ao sofrer, desde a relação com a sua mãe, que era uma escrava, com os escravos hebreus. E a sua peregrinação aqui por esta região de Midian, por esta região aqui no deserto, nas proximidades do Monte Sinai e tal, é uma peregrinação de investigação, conhecimento do terreno, conhecimento geográfico do que ele faria mais tarde ao encaminhar os escravos por este rumo aqui, por isto que se constituiu uma estrada tomada por essa marcha libertadora. Então, Moisés dali, do seu trabalho, das suas relações com as cabras e com as ovelhas, ele se impacta com a sarça ardente em chamas, mas que não se consome. E a primeira versão que eu escolhi sobre o impacto de Moisés é ele falando com ele mesmo e dizendo: agora me virarei para lá, para a sarça ardente, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Essa é a primeira versão que eu escolhi. A segunda versão diz: devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Notem a diferença. Contemplar esta maravilha. E a terceira, na verdade, são quatro versões. Moisés, conforme o texto aqui da versão, pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. E a última versão. Moisés olhava a sarça que ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Quer dizer, são 4 descrições diferentes do movimento que Moisés fez para se aproximar desse fenômeno, deste impacto, desta experiência. Isto não importa muito. De que forma cada um que traduziu descreveu essa experiência de Moisés. O que importa aqui
São dois mundos. Um é o mundo do que ocorria na sarça, que de acordo com todas as versões, todas as traduções, todas as interpretações que eu consultei, era consumida com um anjo que apareceu para falar com Moisés, que depois logo era o próprio Deus, Yahvé, que falava com ele. Porque no Velho Testamento o anjo e Deus são a mesma realidade. O anjo é a própria presença de Deus. Então esse é um mundo que impacta, o mundo daquele que sou e que se revela até onde a sua decisão permite. E o outro é o mundo humano, é o mundo do que é Moisés, é o mundo do que representa Moisés, é o mundo do que é o gatilho disparador do êxodo, da libertação. O mundo do Moisés impactado, do Moisés que fala consigo mesmo sobre o que ele vê lá no outro mundo, misterioso, indescritível, difícil de entender ou não entendido por ele. E o movimento que ele faz até lá, quer dizer, Moisés, que não estava a muitos metros de distância, tudo indica, segundo esta figura literária aqui do Êxodo, ele faz um movimento de se aproximar. Neste movimento, nesta aproximação, Moisés como que sai de si mesmo, do mundo sobrecarregado anterior, do mundo pesado anterior, marcado pelo cuidado dos animais, de propriedade do sogro, portanto de outra pessoa, já numa noção de propriedade privada, e também subir um pouco além da impressão dolorida que o levara a matar um abusador de um hebreu, que o levara a fugir, a se separar das ameaças que sofrera, para lá, nesses campos, montanhas, árvores e águas, agora como que se afastando um pouco mais disso em direção ao mistério, Moisés se aproxima. Mas ele se aproxima, como nós veremos na próxima edição do Café Profético, provavelmente amanhã, quinta-feira, nesta mesma hora. Nesta aproximação, Moisés como que se distancia um pouco, porque também não era muito claro para ele, porque também não era muito compreensível para ele, para chegar mais na voz que fala, de dentro das chamas, do meio dos ramos da sarça ardente, e que lhe propõe ações, que descreve para ele uma agenda que ele tem que seguir. Em outras palavras, o profeta sempre precisou se aproximar de Yahvé, do Deus libertador, do Deus envolvido tanto com a natureza, como nós também veremos na próxima edição, da própria criação, para chamar a atenção das pessoas que organizarão o povo para o seu êxodo, para a sua libertação, para o seu confronto com a estrutura dominante, exploradora e escravizadora.
a experiência que o profeta tem de Deus, ajudando-o na sua transcendência, saindo desse comezinho, desse mundo sofrido e limitado, para entender esse próprio mundo, é preciso se movimentar em direção ao símbolo, em direção ao fenômeno, em direção ao mistério, para se sentir chamado a ir. Esta é a experiência do profeta que, quando fala, quando se manifesta com aquele vigor que eu venho descrevendo, é de uma força que se traduz nele extraordinária, poderosa e corajosamente fazendo de muitos deles, desses profetas, mártires em nome daquilo que os levou a se aproximarem do Deus que tem uma agenda de êxodo e de libertação da vida humana escravizada, pisada, desqualificada, de Deus que clama, como diz numa versão, e que clama uma mensagem de interesse, não somente de Moisés, do Moisés preocupado, do Moisés amamentado pela escravidão, do Moisés amamentado por uma mulher hebreia, filha da escravidão, do Moisés que rompeu com o ambiente palaciano do opressor para viver no meio de um povo escravizado. Essa experiência agora definitivamente o catapultará, o jogará, o projetará para dentro do êxodo, que é um movimento que os profetas sempre devem fazer. Um movimento que não é a partir dos templos, não é a partir dos símbolos fechados, mas a partir da própria realidade. Agir assim é agir profética e revolucionariamente.